Boa noite, boa noite. Fala, galera, tudo bom? Boa noite. Estão me ouvindo bem, me vendo bem? Uhum. E aí, Maria Goretti, tudo bem? Tudo bem, Henrique? Maravilha. Jacira, a Nayara, Ana Dias, show. Beleza. Galera, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Hoje, falando a gente aí sobre vendas. Hoje, nosso grande workshop, Impulso. Primeira edição, né, desse workshop, mas que provavelmente vai se tornar algo que nós vamos fazer com um pouco mais de frequência. Show? Então sejam todas muito bem-vindas. Deixa eu compartilhar minha tela aqui para darmos início. Boa. Tá dando para ver minha tela, né? Dê um ok, por Sim. favor. Boa, perfeito. Bom, sejam muito bem-vindas. Workshop Impulso. Hoje nós vamos passar alguns minutos aí juntos, talvez 1 hora, 1h10, 1h15 mais ou menos, falando especificamente sobre como vender, sobre como prospectar e tudo que nós estamos fazendo aqui no Emprega para fazer captação de micro e pequenas empresas que precisam contratar e conectar essas empresas com as profissionais de RH. Tá? Então, hoje é literalmente a abertura da caixa preta do que nós fazemos aqui. Hoje de manhã eu até perguntei para lá, ó, posso passar tudo aqui para a galera? Pode passar. Então bora lá, vamos quebrar tudo. É importante que vocês estejam com papel, caneta. É importante também que vocês anotem as dúvidas, para que a gente tenha um momento de tirar dúvidas no final, para você sair daqui já pronta para executar, pronta para ter resultado. Beleza? Antes de começar, então vamos para alguma. A Maria Goretti é a gente emprega e a Nayara é a gente emprega também. Então vocês já me conhecem, mas para quem está assistindo essa aula e não é uma agente emprega e talvez esteja assistindo gravado, né? Quem que sou eu, né, que estou fazendo essa aula aqui para vocês? Bom, meu nome é Henrique Seiva, eu sou casado, minha esposa está grávida, então sou pai de um baby, tá, vai fazer 4 meses já de gestação. Uh, Mais de 180 lançamentos digitais realizados. O que é um lançamento? Para quem não conhece, lançamento é aquela campanha de venda, normalmente para infoproduto. Então, semana de não sei o que lá, workshop do inglês, workshop de aceleração de startup, enfim, lançamento digital é esse processo de vendas que normalmente se dá por meio de algumas lives e no final tem uma oferta. Então, eu já desenhei, estive na frente de mais de 180 lançamentos digitais em vários nichos. Falando especificamente da parte de aquisição de novos clientes e aquisição de novos usuários, eu já gerenciei mais de 5 milhões em campanhas de performance. Então, Google, Meta, Instagram, é colocar o dinheiro lá nas plataformas e fazer a gestão para que esse dinheiro tenha um retorno. É claro que é 5 milhões dividido em 9 anos de experiência. E fui responsável por estratégia de aquisição de mais de 50 de empresas de mais de 50 nichos diferentes. Então, se você pesquisar lá Henrique Seiva no Instagram, não vai aparecer o meu Henrique Seiva de marketing e vendas, vai aparecer o Henrique Seiva de uma plataforma de música que eu tenho mais de 1.000 alunos lá ativos. Então, eu já fiz projeto para música, mas já atendi empresas também no nicho de equipamento hospitalar, estética, franquia, startup, infoproduto, SaaS, transportadora, e-commerce, performance automotiva e etc. E aqui no Emprega, já vai fazer quase 2 anos que eu estou junto com o Thiago e com a Laila, e nós estamos desenhando essas estratégias de aquisição de clientes também, de marketing e vendas, que nos possibilitou chegar no marco de 3 mil clientes na plataforma. Show? E o que você vai ver hoje? Hoje você vai conhecer a caixa preta, né, de tudo que nós estamos fazendo por aqui. Você vai conhecer o método prático de vendas e prospecção que nós usamos aqui e que você também pode usar na sua consultoria de RH. Show? Para atração de cliente, seja para o próprio recrutamento e seleção ou para outros serviços que você presta também.
beleza? Arroz com couve. Para quem a gente emprega já sabe que eu falo arroz com couve direto, né? Arroz com couve significa algo fácil, algo simples, tá? E agora vem uma pergunta, né? Mais 20 clientes na sua consultoria de RH por mês faria diferença? Mais 80 clientes na sua consultoria de RH novos por mês faria diferença? E mais 200 clientes novos todos os meses faria diferença? Isso é o que nós fazemos aqui no Emprega todos os dias, né? E o que eu vou trazer para você é o que possibilita que você chegue nesses números. Claro que para chegar em números grandes, a gente precisa fazer investimentos grandes, e às vezes o investimento é de tempo e às vezes o investimento é de dinheiro, né? Mas tudo é possível dentro do decorrer aí da sua construção, da sua consultoria de RH. Então, não necessariamente você precisa pular de 0 para 200, mas você vai galgando novos clientes, você vai fazendo com que esses clientes indiquem outros clientes, façam você ficar mais conhecido e comprem novamente, né? Então, o que eu vou passar para você é essa jornada, para que você, olha, conseguir 3 novos clientes nesse mês. No próximo mês, 7 novos clientes, 15 novos clientes, 20, 80, e até você crescer aí em níveis muito maiores. Para quem quer esse workshop, importante eu fazer essa introdução aqui, né, para que você entenda a aplicação prática de tudo isso. Esse workshop, então, ele é para consultora que já começou a empreender, mas está com dificuldade de captar os primeiros clientes. Então, aqui, galera, não vou falar sobre recrutamento e seleção, não vou falar sobre RH em si. Nós vamos falar sobre marketing e vendas. Vamos falar sobre captação de primeiros clientes. Para profissional de RH que ainda está em transição de CLT, quer estruturar uma máquina de prospecção. Para quem odeia vender, isso eu já ouvi muito das profissionais de RH, que não gostam de vender, têm uma tensão em vender, e quando você vai empreender, é necessário ter uma veia de vendas. É fundamental, na verdade, ter uma veia de vendas. Na verdade, a única profissão que existe é vendas. Todas as outras coisas são meios, né? Então, uma profissional de RH precisa vender, um arquiteto precisa vender, um advogado precisa vender. Show? Então, esse workshop é para quem não gosta de vender e quer uma forma autêntica, profissional de prospectar, sem ser chato, né? Sem ser aquele vendedor insistente, chatão, e enchendo o saco do cliente, fazendo spam, não sei o que lá. E também é para a empreendedora que posta conteúdo, mas não vê resultado e não entende o que está fazendo de errado. Então você posta conteúdo, ninguém vê os seus conteúdos, não tem pessoas novas chegando e não está gerando proposta. Esse workshop é para você também. Tudo que eu passo para as agentes emprega, tenho certeza que a Nayara, que está aqui, a Maria Goretti também, que são agente emprega, estão aqui, vocês já viram essa frase. Porque tudo que eu passo para as agentes é o que nós vivemos aqui no Emprega no dia a dia de vendas. E toda a minha estratégia é baseado nessa tese aqui, ó, que vender é transformar segundos em minutos. Vender é transformar segundos em minutos. Daqui a pouco nós vamos abrir algumas ferramentas, eu vou passar alguns processos para você em relação à prospecção, em relação a script, em relação a conseguir indicação, mas o que tem que estar no centro da sua consciência é que tudo que nós fazemos em relação à venda é fazer com que o cliente queira ficar contigo mais alguns segundos. É impacto por segundo. Fazer com que uma frase que você disse faz ele querer ouvir a próxima frase, e a próxima frase, e a próxima frase. Então, nós precisamos transformar segundos em minutos. Toda relação, seja profissional, seja num casamento, seja de amizade, ela exige tempo. Tudo é pago com tempo. Então, transformar segundos em minutos é a nossa tese em relação a marketing e vendas. Ok? Tudo que nós fazemos é para que o cliente queira ficar mais alguns minutos conosco. Seja numa ligação, seja numa live, seja em qualquer coisa que você está fazendo, tá? E aqui é importante, quem quiser tirar print disso daqui, é importante você tirar print, porque esse é o flywheel, isso daqui é chamado de flywheel, e toda a nossa estratégia gira em torno disso daqui, tá? Isso daqui é fundamental. Então, tudo parte de uma audiência, tá?
Essa audiência me gera leads, esses leads me geram clientes, os clientes me geram uma comunidade e uma comunidade me gera alcance. Tudo que eu fiz nas empresas onde eu implementei máquina de vendas, nichos variados aí, escola, educação, online, startup, RH, máquinas, tudo usava esse flywheel aqui. Então, uma audiência me gera leads. O que é a audiência, né? Vamos começar daí. Porque quando a gente vai para os grandes gurus de marketing, para os grandes influenciadores, para as pessoas que publicam lá sobre marketing, vendas no Instagram, quando eles falam audiência, nós temos a tendência de acreditar que a audiência está relacionada com número de seguidores. Mas não é isso. Você pode vender muito na sua consultoria de RH, na sua empresa, sem ter audiência, sem ter seguidores, mas tendo audiência, tá? Então, a audiência não é número de seguidores no Instagram. A audiência está relacionado com quantas pessoas param para te ouvir quando você fala. Show? Audiência é sobre quantas pessoas param para te ouvir quando você fala. Não está relacionado com números nas redes sociais. Então, se você tiver num evento, e esse evento é da sua região, e está tendo uma palestra lá, e você tem a oportunidade de ir lá na frente falar alguma coisa, quantas pessoas pararão para te ouvir de fato? Não no sentido de, tá ali falando tal, não, mas de prestar atenção. Isso é audiência. Show? Uma audiência é capaz de me gerar leads. Então, vamos lá. Para ficar mais arroz com couve. Eu já vou vir para cá, daqui a pouco eu volto. Audiência são pessoas que me conhecem e querem me ouvir. Tá? Você pode definir a audiência dessa forma. Pessoas que me conhecem e querem me ouvir. Isso é a definição clara e prática de audiência. Essas pessoas que querem me ouvir, eu preciso fazer com que eles se tornem leads. Então você tem a sua consultoria de RH e você se posiciona como uma pessoa de hiper blaster autoridade em contratação assertiva. Vamos por dessa forma. Você está nessa reunião com vários empresários. Você teve uma oportunidade de fala. Quantos deles pararão para te ouvir? Vamos supor que de 50, 20. Naquele momento, aqueles 20 são a sua audiência. Quando a gente fala de transformar essa galera em lead, nós estamos falando de pegar o contato dessa pessoa. Então, desses 20, eu preciso dar um motivo para que uma parte desses 20 me dê o contato de WhatsApp, me dê um e-mail, ou pegue o meu contato. Isso daí também é uma forma de lead, tá? Pegue o meu contato e me mande uma mensagem. Essa é uma forma de lead. Show? Se eu tenho uma audiência, e se eu consigo transformar essa audiência em lead, o próximo passo é converter esses clientes, converter esses leads em clientes, fazer com que eles me paguem. Daqui a pouco eu vou falar que esse primeiro passo aqui pode ser até diferente do que você está acostumado a ver por aí. E se eu tenho X número de clientes, eu preciso transformar a minha base de clientes em uma comunidade, que é um grupo de pessoas que já são meus clientes e que eu consigo reuni-los todos ao redor de um assunto em comum, tá? Isso é uma comunidade. É um grupo de pessoas reunidas olhando para um ponto em comum, ok? Não precisa ser uma plataforma, não precisa ser um evento, não precisa ser nada grandioso, como talvez a gente pense quando escute a palavra comunidade. É algo simples. É um grupo de pessoas que olham para algo em comum e são conectadas por uma pessoa em comum, que é a sua marca, que é a sua consultoria de RH. E aí, eu tenho a comunidade. Se eu tenho essa comunidade ao redor da minha marca, eu consigo mais alcance. O que é alcance? É fazer mais pessoas ouvirem falar de mim. E se eu tenho mais pessoas ouvindo falar de mim, em algum momento essas pessoas pararão para me ouvir, se tornarão audiência. Arroz com couve?
Isso daqui é só para preparar tudo que vai vir daqui a pouco, porque tem que estar na mente de vocês isso daqui. Eu preciso ter audiência, pessoas que param para me ouvir. Quanto mais audiência eu tenho, mais leads eu tenho. Quanto mais leads, mais clientes. Quanto mais clientes, maior é a minha comunidade de clientes. Quanto maior a minha comunidade de clientes, mais alcance eu tenho. Ou seja, mais pessoas escutam falar de mim. E quanto mais alcance, maior é a minha audiência. Então é um ciclo eterno aí de crescimento da sua consultoria de RH. Tudo isso a gente pode resumir dessa forma. São 4 etapas. Então, quem não me conhece, precisa me conhecer. É o alcance, é a audiência. Quem não me conhece, precisa me conhecer. Quem não conhece a sua consultoria, a sua marca, consultoria, sei lá, RH Vagas, consultoria 360 de recrutamento e seleção. Quem não conhece, você precisa passar a conhecer. Quem já te conhece, precisa virar um lead. Essa é a jornada para se tornar um comprador. Quem te conhece, agora precisa virar um lead. É a etapa 2. O lead que você tem aí, só para eu simplificar um pouco mais a nossa comunicação aqui também, tá? O que é um lead? Se vocês quiserem marcar isso aí no caderno, lead, que é essa palavrinha aqui, significa contato. É um contato que você tem, tá bom? Uma pessoa que falou: ah, você faz recrutamento de seleção? Então, ó, salva meu WhatsApp aí, me manda uma mensagem pra gente conversar para entender melhor como que é esse negócio aí que você faz. Isso é um lead, tá? É um contato que você tem. O lead precisa virar cliente. A pessoa que te passou o WhatsApp, ou que se cadastrou no formulário, ou que mandou um e-mail para você, ele precisa de um processo de conversão. E isso daqui é o virar cliente, fazer a primeira compra. E a quarta etapa é o cliente atual que você já tem precisa comprar mais vezes e fazer mais pessoas te conhecerem. Para que o nosso flywheel, né, o nosso ciclo ali se complete. Eu tenho um cliente, esse cliente compra de mim mais vezes e faz eu ser mais conhecida. Beleza? O cliente precisa comprar mais e fazer mais pessoas te conhecerem. Para isso, para essas 4 etapas, nós damos 4 termos. Quem não me conhece precisa me conhecer. Eu chamo isso de aquisição, tá? Quem não me conhece precisa me conhecer. É chamado de aquisição. Quem me conhece e precisa virar lead, nós chamamos de engajamento. O lead que precisa virar cliente é a monetização, ou seja, ele vai fazer uma compra. E o cliente que já é atual agora, ele precisa comprar mais vezes. Ele comprou uma vez, comprou uma análise de perfil comportamental, comprou um recrutamento de seleção, comprou um cargos e salários, qualquer coisa que a sua consultoria venda. Ele precisa comprar mais vezes e fazer com que mais pessoas te conheçam. Isso é chamado de retenção. Arroz com couve? Retenção. Aquisição, engajamento, monetização e retenção. Essas são as 4 etapas para que nós consigamos atingir ali 20 novos clientes na sua consultoria, 50 novos clientes, 80 novos clientes, 100 novos clientes. Agora, você já foi feita a introdução, né, do que você precisa fazer. Você sabe que tem que transformar pessoas que não te conhecem em conhecidos, conhecidos em lead, lead em cliente e cliente em mais audiência. Como que nós fazemos esse processo de transformação, tá? Como que você pode adquirir mais pessoas? Como que você pode fazer mais captação de lead, engajamento maior? Como que você pode monetizar mais? Como que você pode reter mais? Agora vamos para a parte prática de como fazer cada uma dessas coisas e quebrar tudo. Beleza? Vamos lá. Eu montei esse materialzinho aqui. Isso daqui eu vou mandar para vocês, tá? Isso daqui vai estar na sua mão para você aplicar na sua consultoria.
E como que funciona isso? Como eu já disse, aquisição, engajamento, monetização e retenção. Agora você entendeu o que é cada uma dessas coisas. Aqui embaixo, na coluna da aquisição, por exemplo, nós temos todas as estratégias que você precisa fazer para ter uma maior aquisição. Vocês lembram o que é aquisição? Fazer com que mais pessoas te conheçam, tá? É só isso, é aumentar a sua audiência, aumentar o seu alcance. É ter a sua marca de RH, mas fazer com que mais pessoas escutem falar de você e parem para te ouvir. Aqui estão todas as estratégias de aquisição. Tudo que nós fazemos no Emprega, tudo que eu passo para as agentes Emprega fazerem também, né? Que é o que nós chamamos de impulso. Impulso é o método de vendas aqui do Emprega e eu passo isso para todas as agentes. Na etapa 2, nós temos aqui a mesma coisa. Etapa 2, o que é a etapa 2? Transformar quem te conhece em lead. O que você faz para conseguir mais leads? Tá aqui, ó, todas as estratégias. Eu vou passar uma por uma aqui para vocês. Etapa 3, como que eu pego esses leads? Tá, eu tô com 1.000 leads aqui, mas o que eu faço? Essa galera não tá me pagando, não quer me pagar nem 50 conto. O que tá acontecendo de errado? O que eu tô fazendo de errado? A resposta está aqui também. Você está errando em algum desses pontos aqui, ou talvez não esteja nem fazendo algum desses pontos. Tá? Então, vou explicar, mas como eu vou mandar essa página para vocês, é importante que vocês entendam essa visualização. E por último, a quarta fase, eu consegui converter esse lead em cliente. Agora ele comprou de mim alguma coisa aqui na minha consultoria de RH. Como eu faço ele comprar mais vezes? E como eu faço ele me indicar? E falar de mim para outros empresários? Também está aqui. Tá bom? Vamos lá, vamos começar aqui em aquisição. Boa. Primeira coisa, fundamental, tá? Eu vou passar os pontos principais, vou fazer um resumo geral. A gente tira dúvidas daqui a pouco, mas tudo que você aplicar aqui, se você aplicar isso aqui amanhã, já vai ter resultado. Tudo que você aplicar vai dar resultado, tá? Cada um em uma coluna com um objetivo específico, mas cada um vai dar resultado. Primeira coisa que eu sempre falo para todas as agentes, na primeira aula do Impulso, aqui na Universidade de Emprega, eu falo para elas, você tem que definir um nicho, tem que escolher uma área de atuação para os seus clientes. Ah, mas eu quero atender todas as empresas. Não, beleza, você pode atender todas as empresas, mas defina um nicho de aquisição. Vocês lembram o que eu falei no começo? Para você adquirir mais audiência, mais pessoas que te conhecem e querem te ouvir, você tem que fazer um investimento de energia, de tempo ou de dinheiro. Então, quando você define um nicho, você é muito mais certeiro em fazer com que aquela audiência te pague alguma coisa. Quando você tenta falar com todo mundo, você não fala com ninguém, né? Então, nicho e subnicho está relacionado a minha consultoria de RH só atende clínicas. É isso. Que clínica? Qualquer clínica. Clínica veterinária, estética, médica. Beleza. Clínica, área da saúde é um nicho. Minha consultoria de RH especializado na área da saúde. Subnicho significa a variação daquele nicho. Então, beleza, saúde, e aí eu defino um subnicho. Clínica veterinária. Só falo com veterinário. Eu só domino o que está acontecendo de evento, de feira, de novidade, de atualização na lei de veterinário. Show? Recrutamento e seleção. Um veterinário, se você tem uma clínica veterinária, agora a lei é obrigatória que você tenha um profissional que tenha essa formação aqui e que ele possa assinar tal coisa. Tipo, a pessoa que sabe isso é a pessoa que é específica daquele nicho, que conhece, que tem profundidade naquele nicho. Tá? Então, nicho é a área ampla e subnicho é a variação dentro daquele segmento. Beleza? Isso é importante porque é força sobre área. Tá? Pressão é força sobre área. A gente só consegue fazer uma boa aquisição de público, de audiência, de pessoas que vão te conhecer mais e mais, se você tiver pressão. E pressão nada mais é do que a força
sobre uma área específica. Se você tiver muita força, mas a sua área for gigantesca, não vai ter pressão nenhuma, beleza? Então, nicho e subnicho, algo básico aí, você precisa ter. Ah, as redes sociais, persona, é você dominar aquela pessoa. Então, vamos supor aqui o cara da veterinária mesmo. Ah, nicho de saúde, subnicho clínica veterinária. Então, a sua persona, ou seja, para quem você vende, é para o veterinário dono da clínica. Então, você tem que dominar aquele, as características daquele veterinário. O que ele sente de necessidade em relação ao RH dele, por que ele compraria de mim, etc. Tá? Isso é a persona. Redes sociais, então você tem que ter a parte do Instagram, do LinkedIn muito bem desenhado, né? Se você entrar no Instagram lá, sempre passo o exemplo da Michelle, né? Michelle Almeida, que é uma agente emprega aqui. É o Instagram de todas as agentes emprega, até das mais antigas, é um dos Instagrams que mais aparecem em visibilidade, porque todo dia tem coisa nova lá, todo dia tem story, né? Então, redes sociais, ok, é uma forma de você adquirir mais público, tá? E lembra, não é sobre número de seguidores, é sobre quem para te ouvir, tá? As redes sociais é uma forma de você adquirir mais pessoas que ouviram falar de você. Anúncios no Meta e anúncios no Google. Vou mergulhar um pouquinho mais nisso daqui, tá? O que é o Meta, tá? O Meta é o Facebook, para quem não está tão por dentro desse ponto. Facebook, desligou, Luiz. O Facebook, ele é dono do Instagram, do WhatsApp, etc. E quando a gente fala de anúncios no Meta, é o anúncio que aparece no Instagram. Então a pessoa tá lá vendo Reels, tá vendo Reels ou tá vendo Stories e do nada aparece uma, uma propaganda. Show? Isso é legal? Isso é legal. Isso é bom. Isso aumenta as pessoas que conhecem você. Mas qual que é a nossa tese? Transformar segundos em minutos. Então, vale a pena investir R$ 50, R$ 100, R$ 200 para que uns 300 empresários me vejam? Faz todo sentido. Mas é importante que você entenda que, deixa eu até marcar isso daqui. É importante que você entenda uma coisa. As pessoas que estão no Instagram, elas têm baixa intenção. Elas têm baixa intenção de compra. Então ela não está no Instagram para comprar. Ela está no Instagram para ter um entretenimento, para relaxar a mente um pouco, tudo mais. Marquem isso daí que é importante. Vou deixar um doc aqui para marcar as coisas importantes. Anúncios no Meta, nós temos baixa intenção e alta atenção. Por que alta atenção? Porque a pessoa tá ali com o celular na mão, ali, ó, tal, parará, parará. Então, ela tá atenta ao que ela tá fazendo, mas não está ali para comprar. Então, tudo que você rodar de anúncio no Instagram, ele tem que ser com a tese de transformar segundos em minutos. Eu preciso, na primeira frase do meu anúncio, fazer com que esse cara me dê mais um motivo para falar com ele, ou dê um motivo para mandar uma mensagem, para visitar o site, para, enfim, fazer alguma coisa que não é comprar. É qualquer outra coisa que não seja comprar. Ele não está ali para comprar naquela hora. Show? Mas o anúncio no Instagram é isso. As campanhas vão rodar no Reels, vão rodar no Story, vão rodar no feed, né? Mas a pessoa não está ali para comprar. Já os anúncios no Google, que é o nosso próximo ponto aqui, ele é diferente. Os anúncios no Google. Daqui a pouco eu vou até mostrar a nossa conta aqui. Anúncios no Google. Nós temos alta intenção e alta atenção. Pensem comigo no seguinte: o cara que está no Google,
consultoria de RH para, sei lá, para diminuir rotatividade. Não, os caras não vão pesquisar isso aqui. Consultoria de RH para, sei lá, empresa de tecnologia. Então, o cenário é esse daqui, né? Quando a gente fala de anúncio no Google, o cara literalmente pesquisou consultoria de RH no Google. Ele literalmente pesquisou análise comportamental de líderes. Ele pesquisou um serviço que você tem aí na sua consultoria de RH e apareceu aqui uma lista de empresas que oferecem esse serviço e ele vai clicar em alguma que faça mais sentido com o que ele está buscando. Então ele está em alta atenção, porque ele pesquisou aquilo, e ele está em alta intenção de compra. É como a mulher que foi viajar para uma nova cidade com o marido e vai ficar 30 dias, e essa mulher, sei lá, quer fazer a sobrancelha. Ela vai no Google, esteticista que faz, não, salão de beleza para fazer sobrancelha. Ela vai lá no Google e vai pesquisar, então ela está atenta àquilo e ela está em intenção de comprar aquilo, certo? O cara no Instagram, por outro lado, ele não está com a intenção no momento de fazer aquilo. Então ele está com baixa intenção e alta atenção. Já o cara do Google, ele está hiper mega blaster atento àquilo e ele está com uma intenção de compra, tá? Por isso, hoje, aqui nas nossas estratégias do Emprega, nós rodamos as duas coisas, né? Claro, a gente usa o anúncio do Instagram, do Facebook, do LinkedIn, do TikTok, para fazer uma reativação, um lembrete dessa pessoa, e usa o Google para adquirir, né? Fase 1 aqui, adquirir novos CNPJs para a base, para o nosso cliente, novas empresas que se tornarão cliente, tá? Então, o Google é o que vai fazer com que você seja encontrado por empresas que estão precisando da sua solução, estão precisando da sua solução urgente, tá? E eu recomendo aqui você começar com uma campanha de pesquisa, campanha que você vai colocar lá o termo, todas as pessoas que pesquisarem por recrutamento e seleção rápido, recrutamento e seleção assertivo, contratação de funcionários, contratação de mão de obra, contratar funcionários, você vai colocar essas palavras-chave e todas as pessoas que pesquisarem lá, contratar profissionais, vai aparecer o seu anúncio, tá? Então, para um empresário sentadinho no computador, atento, ele não está dirigindo e vendo Reels, ele não está almoçando e vendo Reels, ele está sentadinho, provavelmente no escritório dele, pesquisou, porque ele está ali, está precisando de um gerente comercial. Aí ele pesquisou, contratar gerente comercial. Ele está atento, ele está precisando, e quando ele se cadastrar e virar um lead para você, se ligar para ele, falar, ó, eu faço esse negócio aí, você é empresa de quê? De tecnologia? Ah, nós somos especialistas em tecnologia. Ele vai ser um possível comprador seu, tá? Então, vamos lá, estamos em aquisição, né? Ou seja, fazer com que mais pessoas te conheçam. Uma das estratégias é o anúncio no Instagram e outra estratégia é o anúncio no Google, para momentos diferentes. Como que nós fazemos aqui no Emprega? Nós rodamos anúncio no Google para venda direta, tá? Para venda direta. Então é o cara que está desesperado, sentadinho no computador. Ele entra lá no Google, pesquisa, preciso contratar gerente comercial, preciso contratar social media, preciso contratar dev, preciso contratar funcionários. Ele cai nessa página especificamente, ele coloca o nomezinho dele aqui, WhatsApp, e-mail, quantos funcionários tem, quantas vagas que ele tem aberto no momento, clica aqui no botãozinho verde e cai direto no nosso comercial.
Então, no Google, é só isso. Então, não é uma aquisição de audiência, é uma aquisição de um lead já pronto para comprar, tá? Mas, ao mesmo tempo, ele vai se tornar uma audiência. Por quê? Depois que nós captamos ele no Google, nós começamos a aparecer para ele no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, no Facebook, tá? Por quê? Aí faz muito sentido. Ele se cadastrou, mas não comprou. Vamos colocar assim. O que, que vai começar a aparecer para ele em outras redes sociais? Anúncio do Emprega com depoimento de uma empresa de contabilidade. Se ele for uma empresa de contabilidade, vai aparecer anúncio de contabilidade. Vai aparecer X perguntas para você fazer antes de contratar alguém. X formas de você diminuir o seu tempo de contratação. O segredo para você ter uma profissional de RH sob demanda na sua empresa. Vai aparecer coisas que vai elevar o nível de consciência dele e vai fazer ele lembrar do Emprega todas as vezes que ele pensar em contratação. Show? É isso que você tem que ter na sua consultoria de RH também. Beleza? Arroz com couve. Arroz com couve. Percebe que aqui no Emprega, aqui no Emprega nós atendemos 64 nichos diferentes, né? Então, o nível de complexidade desses dados e busca de pessoas específicas, de nichos específicos, tem que ser muito amplo, né? Então, acaba que tem que colocar muita complexidade no processo e dinheiro, né? Por isso que é interessante que, se você está começando a captar os primeiros clientes, você escolha um nicho específico e aumente a sua força sobre uma área específica, tá certo? Beleza. Anúncios Meta, anúncios Google. Antes da gente ir para o próximo ponto aqui, deixa eu só mostrar aqui mais ou menos como que é a nossa campanha. Passar um bisuzão aqui para vocês em relação a isso. Essa é a nossa conta do Google. Deixa eu mostrar no mês passado. Essa é a conta do Google, tá? Bem tranquila. Tem aqui o que nós tivemos de impressões, conversões, custo por conversão, investimento, né? Aqui tem as informações em relação a se o público que se tornou minha audiência é masculino, feminino, qual que é a faixa de idade, ó. Isso aqui mostra tudo. Então, ó, no mês passado, 9.000 impressões foi do público feminino, 35 a 44 anos. Mostra aqui também dia e hora que as pessoas mais veem nossos anúncios, qual dispositivo que ela usou para pesquisar o Emprega, né? Aqui, ó, a maioria é o cara do computador mesmo, 61,1%. É o cara que está no computador sentadinho e ele vai pesquisar o Emprega. Ele vai pesquisar, cara, preciso de ajuda para contratar profissionais. Aí vai aparecer o Emprega para ele. Ok, por quê? Por quê? E eu vou deixar esse bizu para você, tá? Por que que é legal você investir mais no anúncio do cara que está no computador do que no cara que está no celular? Porque o cara que está no computador, ele vai converter lá, vai passar os dados de contato, vai cair no time comercial e o time comercial vai ligar. Em 2 minutos, depois que ele se cadastrou, o time comercial vai ligar. Se ele estiver na mesa dele, o celular está aqui do lado. Então ele vai ver a ligação, a chance dele atender, galera, é 90% mais alta. Porque se você roda anúncio para o cara no celular só, e ele converte lá, ele pode estar numa fila, ele pode estar na rua, ele pode estar esperando um Uber, aí ele foi lá, se cadastrou rapidão. E aí, quando o comercial ligar para ele, a chance dele não atender é gigantesca. Então, aqui eu prefiro investir muito mais nos empresários no momento que ele está sentadinho ali, que ele vai receber o time comercial e vai ter uma taxa de resposta muito mais alta, tá? Beleza, então aqui é o Google, ele cai naquela página que eu já mostrei para vocês,
que é essa página aqui, ele converte, manda os dados dele, e o time comercial liga e fala, ó, você acabou de se cadastrar aqui no emprego e tal, você está precisando contratar, eu vi aqui que você tem 4, 10 funcionários, você está precisando abrir uma vaga, né? É vaga de que você precisa? Boa. E aí já tem o script, né? Já tem fácil. Beleza? Isso é matador. Isso aqui, galera, isso aqui é matador. É coisa de você conseguir fazer 30 vendas por dia, tá? Muito bem. Outra forma de você aumentar o seu alcance e a sua audiência. Fazer parcerias estratégicas. Então, existem empresas específicas, de nichos específicos, que você tem que estar junto com essa pessoa. Vamos supor o seguinte, vamos supor que você queira fazer venda, deixa eu pensar. Boa, você pai, né? Minha esposa está grávida, 4 meses. Então vamos supor que você queira que a sua consultoria de RH alcance mais clientes do nicho de aquelas lojas de bebê. Loja de venda de acessório de bebê, roupa de bebê, etc. Vamos supor que seja isso, tá? O que seria uma parceria estratégica? Você poderia fazer parceria estratégica com fotógrafos que normalmente fazem aqueles ensaios fotográficos, né? De criança. E esse cara provavelmente tem um contato e tem uma base de pessoas que ele. Deixa eu só mutar aqui. Tem uma base de pessoas que ele conhece e que provavelmente ele conhece um monte de lojas assim. E talvez ele seja parceiro de alguma dessas lojas. Então, esse cara seria uma parceria estratégica. Outro ponto, vamos supor que a sua consultoria seja nichada para clínica. Existem agências de marketing que só atendem clínicas, clínica de estética, clínica veterinária, mercado pet, clínica, sei lá, salão de beleza. Então você precisa fazer parceria com essa agência de marketing. Porque abaixo dessa agência de marketing, provavelmente tem 50 clínicas que podem ser seus clientes. Então, você indo direto na agência de marketing, você não precisa ir no 1 a 1 das clínicas. E melhor, quando a venda é por indicação, o processo de conversão é muito mais rápido, é muito melhor, muito mais eficiente. Então, eu recomendo você fazer uma lista de possíveis parceiros e abordar cada um deles. Você pode negociar uma parte no pagamento, você pode fazer uma permuta de serviço, e aí é contador, advogado, agência de marketing, fotógrafo, empresa de instalação de ar-condicionado, empresa de consultoria comercial, tudo isso é parceria estratégica para você, tá? Evento presencial e online, você tem que estar no meio dos eventos, beleza, isso é matador também, para que mais pessoas conheçam você. Se você só fica em casa, se você só fica no seu escritório, na sua consultoria, vai ser mais difícil as pessoas te conhecerem. Uma vez por semana, você tem que estar no evento, pelo menos, tá? Realização de um próprio evento, isso é legal. Você poderia fazer um congresso. Por exemplo, tem empresas, deixa eu ver, essas grandes feiras normalmente são realizadas por empresas que não vendem na feira, mas ela atende aquela gama de pessoas que estarão ali naquela feira. Então, não estou falando que você vai fazer uma feira, né? Mas você fazer um evento menor, isso faz todo sentido. Marca esse bizu aí no caderno também. Se você tem 3 clientes, vamos lá, 3 clientes, tranquilo. Um desses clientes, vamos supor que seja uma escola de música. Você contratou lá 3 professores para a escola de música. Esse dono da escola de música, que é um dos seus clientes, conhece outros donos de escola de música. Com toda certeza, absoluta certeza, ele conhece pelo menos mais 10 donos de escola de música. No mínimo, jogando muito baixo.
Você poderia fazer um workshop para os amigos donos de escola de música desse cara. Eu tinha uma escola de música, né? Eu vendi em 2019. Aí eu conheci os caras, assim, de cidades muito longes. Era coisa de uns 30, 40 contatos, né? E aí você fala para ele. Inclusive, a gente está fazendo isso com uma médica que não emprega, né? Doutora Marina. Ela sempre indicava emprega para outros médicos conhecidos dela. E a gente propôs para ela, ó, o que você acha de você chamar os seus amigos médicos e a gente faz um workshop para vocês de graça, sem custo nenhum, tá? Você pode até fazer uma participação, começar o workshop e tal, dar as boas-vindas para o pessoal que você conhece. E aí você reúne aí uns 15, 20 colegas e nós faremos um workshop sobre perfil comportamental. Sei lá, perfil comportamental. A gente não sabe o tema ainda, né? A gente está conversando com ela sobre a data, sobre fazer isso. Perfil comportamental. Ou outro assunto que seja de interesse daquele nicho. Aí entra um ponto, né? Você tem que ser expert no nicho. Perfil comportamental, o que vai atrair essa pessoa, né? E os amigos dessa pessoa. Então, você realiza o seu próprio evento, que pode ser online, pode ser presencial, enfim, você que manda. É, com 10 pessoas, 15 pessoas, cara, tranquilo, tranquilo. E conforme você for crescendo, você vai expandindo isso também, tá? Mas deixa isso no seu radar, porque isso é importante. Se você tiver 3 clientes, você escolhe um nicho aqui, um cara aqui, você faz 3 eventos para 10 pessoas cada evento, você já impactou 30 pessoas. Isso é aquisição de pessoas. É o ponto que a gente está falando aqui, tá? E não subestimem 30 contatos, 10 contatos, 3 clientes. Isso é o começo, é uma semente de algo que vai frutificar, vai dar muitos outros frutos. Beleza? Outbound, para a gente matar aqui a parte de aquisição. Outbound. Inclusive, eu passei isso para as agentes recentemente. Vamos lá que estamos com pouco tempo. Vocês podem assistir isso gravado também depois, tá? Podem ficar tranquilos, vai ficar gravado na Arroz com Couve. Outbound seria lista fria, tá? Não precisa se apegar aos termos técnicos, mas significa você ter uma lista de empresas que não te conhecem ainda e você liga para quê? Para transformar segundos em minutos. É a tese, transformar segundos em minutos. Então, pode ser feito pelo LinkedIn, pode ser feito pelo WhatsApp, pode ser feito por Google Maps. E eu vou já passar esse bizu aqui para vocês, tá? Tem uma extensão que eu passei para os agentes. Deixa eu ver. Vai estar nesse navegador aqui. Tem uma extensão que eu passei para os agentes para extração de contatos no Google Maps. Está aqui mesmo. Olha só, vou mostrar aqui para vocês rapidão. Google Maps. Vamos supor que sua consultoria de RH fique, sei lá, na região aqui de São Paulo, centrão de São Paulo, tá? Vamos supor que você atenda, vamos colocar aqui, seu nicho de atuação é contabilidade. Contabilidade. Olha o que eu estou fazendo, tá? Eu vim aqui na minha região, pesquisei contabilidade, o nicho da minha consultoria de RH. Apareceram algumas contabilidades aqui, bacana, topzera. O que você faz? Você vem nessa extensão aqui, ó, Instant Data Scraper. Isso você instala, é de graça, galera. É arroz com couve. Você instala, cliquei aqui na extensãozinha, já ficou amarelo aqui, ó, todos os contatos. E essa extensão já me trouxe em lista o nome da empresa, a nota dela no Google, o nicho, o endereço, o horário de atendimento e o mais importante,
o telefone. Ó, maioria aqui é o WhatsApp, hein? O telefone. Isso aqui é extração de contatos do Google Maps em nicho específico e em região específica. E não importa, se você for buscar, pô, eu quero pegar as 3 cidades vizinhas aqui, uma maior aqui, eu quero pegar uns 500 contatos. Vai funcionar, vai dar bom, tá? Essa ferramenta aqui não é pago, é 100% grátis mesmo. Aqui eu consegui, ó, só nessa área de atuação, consegui 35 contatos. Então, fiz download aqui, ó, do Excelzinho. Você pode imprimir esse Excel. Deixa eu só abrir ele aqui para você ver como que ficou. Ou você, no computador mesmo, você já vai ligando para as galera. Ligando, mandando mensagem, enfim. Em lista fria. Mas, pelo amor de Deus, galera, lista fria. Não tentem vender na primeira ligação. Qual que é a nossa tese? Transformar segundos em minutos. Você tem que ligar e fazer com que a pessoa queira te ouvir e queira agendar uma reunião, tá? Não liga falando, ó, tá com vaga aí? Eu cobro R$ 1.500. Bora? Posso mandar uma proposta? Isso não vai dar bom. Você tem que transformar segundos em minutos. Seja entregar alguma coisa para a pessoa, seja falar, olha, o que você acha da gente fazer um diagnóstico do seu time aí de graça? A gente faz uma reunião de 20 minutos. Bora? Você está levando essa pessoa para um próximo passo. Você transformou 2 minutos de ligação numa reunião de 20 minutos. Percebe? Essa é a nossa tese. Essa é a nossa tese. Porque na reunião de 20 minutos, você vai falar pro cara, ó, como tá aí, rotatividade? Quantos caras você demitiu no ano passado? Quantas pessoas que entrou aí na sua empresa e ficou menos de 3 meses? Você vai marcando. Cara, ó, essas 12 pessoas que você demitiu aí no ano passado, te deu um custo mínimo aqui, vou jogar abaixo, de tantos R$ 1.000. Cara, o problema tá no recrutamento, cara. Fala pra você, o problema tá no recrutamento. Provavelmente você tá anunciando vaga errada aí, ou você não tá fazendo um processo seletivo adequado. Cara, o problema tá no recrutamento. Você tá tendo prejuízo, a empresa não tá vendendo, você não tá batendo meta. Percebe? Pá, na dor do cara. Você não tá batendo meta, você não tá vendendo, você tá tendo prejuízo, tá perdendo dinheiro, você tá deixando dinheiro na mesa. Cara, esse cara 20 minutos ouvindo essas coisas, vai falar, pelo amor de Deus, me ajuda, não sei o que lá. Aí quando você falar, pô, eu cobro 1.500, vai ficar barato. Vai ficar barato, porque ele viu que você domina sobre o serviço que você está vendendo, recrutamento e seleção, por exemplo. Você domina sobre o nicho dele. Você fez um diagnóstico claro, mostrando para ele, provando para ele que ele está perdendo dinheiro e tem uma solução pronta, né? Então, voltando aqui para nossa lista fria, você tem aqui, ó, nome da empresa e o telefone. Ficou desse jeitinho, bonitinho, arroz com couve. Tá? Telefone das empresas aqui. Beleza, ligou, leva esse cara para reunião. Não tenta vender. Show. O nome dessa extensão é Instant Data Scraper. Vocês podem tirar print, pode baixar aí. Simples, coloca no Google, clica aqui no primeiro link e clica em usar no Chrome, tá? Vai ficar lá, do jeito que eu fiz aqui, vocês vão fazer, vai dar certo. Boa, deixa eu dar uma aceleradinha aqui, senão nós vamos ficar até meia-noite. Show! Esse é o nosso outbound. Tudo isso, galera, é para que mais pessoas te conheçam. Tudo isso é para que a gente volte aqui no nosso flywheel e você veja que a sua audiência está só aumentando. Cadê nosso PDF? Sua audiência está só aumentando. E... Cadê? Aqui. Sua audiência só aumentando. Mais pessoas que não te conheciam, agora te conhecem. Precisam te conhecer. Como que eu faço para quem me conhece agora virar um lead, né? E aí vem o que eu já passei de bizu para vocês. Você tem que ter um pitch de elevador pronto. Então você tem que falar para ele em 30 segundos como que você resolve a dor dele. Porque 30 segundos
é o que uma pessoa, talvez numa ligação, te dê. Só 30 segundos. 30 segundos é o que uma pessoa vai te entregar quando você estiver num evento de empresários e você for tomar uma água e a pessoa for tomar uma água também. E aí você, pô, opa, tudo bem? Boa tarde, boa tarde. E você puxar um assunto com essa pessoa, talvez ela te dê só 30 segundos. Esse é o tempo médio que você entrega para um desconhecido. Pode pensar, pode analisar. Esse é o tempo mínimo que você dá para um desconhecido. Então, você tem que ter um pitch na ponta da língua de como que você resolve os problemas do mercado que você decidiu atender. Beleza? Esse é o seu pitch de elevador. Isso faz com que conhecidos se tornem lead, ou seja, se tornem contato. Ou seja, essa pessoa fale, pô, me manda mensagem no WhatsApp, salva meu número aí, pega aqui meu e-mail, meu telefone, sei lá, beleza? Dar consultoria gratuita, eu falei sobre isso agora, falando de lista fria. Então, você vai usar como uma sessão grátis, né? Você vai falar para ele, ó, deixa eu fazer um diagnóstico aí do seu time, de como que tá, por que que você tá com tanta rotatividade aí, deixa eu entender o seu cenário, não sei o que lá, tá? Então, isso é alguma coisa, você tem que ter pronto isso daí. Galera, você é profissional de RH, você é agente emprega, ou você é consultora de RH, você tem uma empresa, você tem que ter uma consultoria gratuita pronta, de 15, 20 minutos, onde você vai gerar valor para a pessoa e mostrar para ela que compensa mais estar com você do que ficar tentando sozinha. Essa é a intenção, tá? Então, a consultoria gratuita é uma geração de valor antes do cliente, antes do lead querer pagar alguma coisa para você, de serviço. Beleza? Isso tem que estar pronto. É assim que você transforma quem te conhece em lead. Quem ouviu falar de você em lead. Beleza? Outra coisa que você tem que ter pronto: palestras. Você tem que ser autoridade no que você está vendendo. Você tem a sua própria consultoria, você é empreendedora, você tem que se preparar para estar em situações que vão dar frio na barriga. Eu sei que isso dá frio na barriga, tá? Mas talvez você ir numa associação comercial da sua região, talvez você fazer uma live, talvez você participar de, sei lá, de um BNI, por exemplo, esses grupos de empresários, em algum momento você vai ser chamada para dar uma palestra. E se você não tiver nada pronto, perdeu a grande oportunidade, tá? Porque isso daqui está totalmente relacionado com autoridade. Então vai gravar vídeo, vai cortar e vai colocar Reels. E na palestra mesmo, você vai estar falando com 30, 50, 100, 200 pessoas, né? E a minha recomendação para você, tenha uma palestra de 15, uma de 30 e uma de 60 minutos. Você tem que estar pronta, né? Pronta, 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 pronta. A sorte vai te encontrar preparada, beleza? Criação de conteúdo. Criação de conteúdo básico, cria conteúdo no Instagram, no LinkedIn, posta os artigos lá, como reduzir a rotatividade da sua agência de marketing, por que social media não é fixo em agências, por que é tão difícil encontrar designers em 2025, quais são as X tendências de contratação para 2026 com essa geração Z que não quer saber de trabalhar. Enfim, você vai criar um monte de conteúdo, um monte de artigo que, que, que te coloque numa posição de visibilidade, tá? Numa posição de visibilidade. Pode ser que esse artigo, que esse carrossel, que esse post alcance 30 pessoas, mas não subestime 30 pessoas. 30 pessoas podem se tornar 20 clientes, 20 compradores, ok? Então, criação de conteúdo é uma das estratégias para você transformar quem te conhece em lead, ou seja, em engajamento. Lead magnet, para a gente matar essa primeira parte aqui, essa segunda parte aqui. Isca digital, né? Então, você está criando conteúdo lá, isso está acontecendo bastante no LinkedIn, inclusive. Os caras vão lá, colocam um artigo,
um artigo e fala assim, pô, fiz estratégias para desenvolver funcionário em vendas. PDI de vendedores. PDI de vendedores. Não, vamos lá. Vamos lá. Volta. O conteúdo é X estratégias para os seus vendedores performar 3 vezes mais. Esse é um bom tema de conteúdo. X estratégias para os seus vendedores performar 3 vezes mais. Tem a ver com RH? É, tá próximo. Tá dentro do ecossistema. Você criou esse artigo lá no LinkedIn. Aí colocou um carrossel no Instagram com o mesmo tema. Beleza. No final desse conteúdo, tem que ter uma chamada para ação, uma ferramenta, um PDF, uma página de um PDF, ou uma lista, um checklist. No final desse conteúdo vai ter assim, PDI de vendedores. Cara, já era. PDI de vendedores. Me manda mensagem se você quer ter acesso a esse material. O que você está fazendo? Transformando quem viu de relance um conteúdo seu. Não pareceu interessante, não li tudo, mas pareceu interessante. Aqui embaixo tem um conteúdo. Aqui embaixo tem um conteúdo. Beleza, vamos para. Deixa eu mandar mensagem aqui para poder baixar. Baixou. Isso é uma isca digital. Show? Você vai fazer isso para o seu público. Vamos vir para a monetização aqui, para a gente dar uma aceleradinha. Reunião. Outro ponto que você precisa ter na sua consultoria é um roteiro de reunião, tá? De vendas, o seu funil de vendas. Isso daqui eu vou passar na imersão, que é mais detalhado, né? Deixa eu só mostrar aqui rapidinho para você. Isso é fundamental, tá? Muito do que a gente faz no Emprega e que nos gerou o resultado de bater os 3.000 clientes está relacionado com estratégia de venda. Tá? E é isso daqui, é controle, né? Eu vou passar isso daqui para vocês na imersão. Tá? Então, essa é uma planilha que eu uso, essa é uma planilha de exemplo, tá? Não tá com os dados reais aqui, mas todos os dias eu acompanho em relação a o que a gente investiu, quanto que voltou, quantos leads voltaram, quanto está o nosso custo por clique, por que está vendendo, por que não está vendendo, o que está acontecendo. Vai ser a planilhazinha aqui. Coisa boa. E aqui em cima tem o nosso funil de vendas. Tá? Isso daqui você tem que acompanhar na sua consultoria. Porque senão você não vai saber como melhorar. Tá? O que não pode ser medido não pode ser melhorado. Então você tem que ter isso daqui também aí para sua consultoria. Para quem for participar da imersão, eu vou entregar isso daqui pronto. Beleza? Show. Esse é o funil de vendas. CRM, básico, é a organização dos leads. Então, não adianta você ter 500 leads, mas não conseguir fazer contato com essas pessoas, você sumir, falar com eles a cada um mês, não dá certo. Você tem que ter um CRM, que é a organização dos leads. Follow-up, automações. Quando o lead gerou uma proposta para você, nos próximos dias, que é onde ele está mais aquecido, você tem que fazer diversos contatos com ele, várias formas de contato. Áudio, texto, figurinha, imagem, enfim. Tem uma forma de fazer isso tudo automático. Né? Aqui no Emprega a gente fala com mais de 1.000 empresas por mês. Né? Fazer isso um a um é extremamente... Sim, teria que ter muita gente ali, chinês preso, né, fazendo esses contatos. Então, o que a gente usa aqui é automação. Automação que é um sistema que automaticamente vai atrás dos clientes, manda mensagem e faz recontato. Eu vou mostrar isso também na imersão, tá? Escada de valor e produto de entrada está relacionado com você faz uma oferta mais barata para que o cliente, para que a pessoa se torne cliente e tenha uma boa primeira experiência com você, tá? Produto de entrada. Então, é um produto mais barato que vai iniciar a jornada de conversão dele contigo. Beleza? E é isso que você precisa fazer para transformar
lead em comprador. É isso que você precisa fazer para monetizar os leads que você tem. E por fim, a retenção, né? Que lá no nosso flywheel é o que vai fazer com que o cliente compre mais vezes de você e aumente a sua audiência. O que você precisa ter na sua consultoria de RH? Uma régua de relacionamento. Então você tem que criar uma estratégia para que esse cliente lembre de você toda semana. Vamos supor que você venda recrutamento e seleção. Talvez o cliente ele não vá fazer recrutamento e seleção, recrutamento toda semana, mas ele precisa lembrar de você toda semana, de alguma forma. Aí você vai montar isso, tá? De acordo com a sua persona, de acordo com o seu nicho. Na imersão a gente vai montar junto. Eu vou entender o seu segmento, vou entender o que você quer atender, qual que é a sua meta, e aí nós vamos estruturar juntos essa régua de relacionamento. Mas, exemplos práticos. Mandar novidade do mercado dele, mandar depoimento, mandar atualização, perguntar sobre como está o time dele, perguntar sobre o candidato que você contratou, enfim. Beleza? Produto de recorrência seria uma forma de você criar uma assinatura barata. Todo mês ele paga, tipo, R$19, R$19,90. Para que ele tenha o quê? Sei lá, vamos colocar uma assinatura maior, R$97, para que todo mês ele possa fazer uma análise comportamental de não sei o que lá. Enfim, você vai criar isso. Na imersão, eu vou falar com vocês, nós vamos entender o seu mercado, o seu nicho, e desenhar como que seria um produto possível de recorrência para você. Tá? A recorrência é legal porque gera previsibilidade. Né? Se você tem 30 clientes que te pagam R$97 por mês, é uma previsibilidade de R$3.000 por mês de receita na sua consultoria. Né? Isso é legal. E é um produto barato. É fácil de vender. A conversão é alta, né? Então, isso é muito louco. O que você precisa ter também? Um produto de alto ticket. Então, tem cliente que comprou de você um recrutamento, seleção lá de R$1.500, mas ele gostou tanto do seu serviço, tanto de você, que ele compraria uma consultoria mais cara. Ele falaria para você, olha, tem como você passar umas 3 horas aqui na minha empresa, aqui no meu time, pô, eu pago a passagem de avião, não sei o que lá, e você vem aqui e a gente faz um evento de cultura, a gente faz revisa não sei o que lá, enfim, dentro da sua consultoria tem vários serviços e você pode empacotar isso num produto que é chamado de high ticket, né? Porque existem esses clientes, eu chamo de garanhão, né? Existem esses clientes que são os garanhões, que eles, se você falar para ele, ó, tem um produto aqui de 10 mil reais, ele vai comprar, porque ele já teve uma boa primeira experiência com você, tá? São os fãs fiéis. Programa de indicação, a gente vai montar junto na imersão. Produto de alto ticket também vamos montar junto na imersão. Identificação sobre visita presencial, quando que vale a pena isso, mas é uma forma de reter o cliente também. E over delivery, que é uma forma de você entregar mais do que o combinado e fazer o seu cliente fidelizar, né, contigo. Isso daqui vai estar na mão de vocês, tá? Isso daqui é o resumo do Impulso, que é um método de vendas que nós usamos aqui no Emprega para chegar no marco de 3.000 clientes. É o que eu passo para todas as agentes Emprega. E nós teremos a imersão, tá? A imersão, porque a imersão, vocês viram aqui que é coisa pra caramba, né? Quem tá assistindo ao vivo, quem vai assistir gravado, é coisa pra caramba. Eu tentei já passar alguns bizus, que se você aplicar amanhã, você já vai ter resultado, tenho certeza absoluta disso. Se você aplicar amanhã, você já vai ter resultado. Mas, para mergulhar e para construir tudo isso na sua consultoria, a gente precisa de mais tempo. Né? Então, deixa eu voltar aqui para a nossa apresentação, para eu falar para vocês da imersão. O link dessa página com as etapas estará lá no grupo daqui a pouco, beleza? Vamos lá. Teremos, então, a imersão Impulso, que é uma imersão de um dia.
para você implementar tudo, absolutamente tudo isso na sua consultoria de RH. Quando que vai ser? 6 de dezembro, vai ser um sábado. Nós vamos ficar o dia inteiro juntos, ponto por ponto. A gente só vai sair quando você tiver o seu produto de entrada, seu produto de assinatura de R$ 97, que vai gerar recorrência. Quando você tiver a estratégia de aquisição, quando você tiver os scripts, nós vamos ficar das 9 às 4 horas da tarde juntos, também pelo Google Meet, tá? E aí a experiência vai ser diferente. Você vai ter que falar, vai passar o seu negócio, vai falar quantos clientes você já tem, quais nichos são esses clientes, como que poderia ser para você oferecer para esse cliente aquele evento entre os colegas de profissão que ele tem, donos de outras empresas, tá? Vai estar tudo bem desenhado. No Google Meet, por quê? O workshop, que é o que está acontecendo agora e é o que você vai assistir gravado, o workshop é eu te mostrando como faz. Né? Então, eu abri aqui as 4 etapas, as 4 colunas que nós fazemos, executamos e vivemos aqui no Emprega todo dia. É você descobrindo que existe alguma coisa, existe um método, existe uma forma de potencializar as vendas da sua consultoria. Ok, passei, você já tem coisas para aplicar amanhã, mas a imersão é eu fazendo junto com você, fazendo com você, pelo seu negócio, pela sua consultoria, personalizado na região que você está, no nicho que você quer vender, personalizado nas suas características pessoais também. Porque talvez você fale para mim, eu não quero dar palestra. O que eu poderia fazer de diferente nesse caso? Você pode fazer tal coisa. Então é personalizado pela sua característica, fazendo junto com você. E claro, tem a opção ainda de fazer por você, né? Se você está buscando alguém que faça por você e te entregue tudo desenhado, aí é só entrar no Emprega. É só ser uma agente Emprega, que aí a gente faz por você. Mas, para você vir e nós fazermos juntos, no Google Meet, um dia inteiro, um dia de imersão, nós estamos aqui com essa oferta 12 vezes de R$ 103, tá? 12 vezes R$ 103 para a gente fazer essa imersão em pulso. Eu vou mandar o link para você entrar, garantir a sua vaga lá no grupo, beleza? Então, vai ser no dia 6 de dezembro, das 9 até as 4 horas da tarde, no Google Meet, fazendo junto com você, parará. Vai ter pausa para o almoço, pausa para o café, tranquilo, normal, tá? E cada um desses pontos que nós passamos lá vai ser dito, feito e desenhado para a sua consultoria, para a sua empresa. Não importa se você tem 10 clientes, não importa se você já tem 50 clientes, ou não importa se você já tem 1.000 clientes. Como que a gente faz a sua consultoria sair de 1.000 para 3.000 clientes? Vai ser implementado junto aí no dia 6 de dezembro também. Beleza? 12 vezes R$ 103 no cartão de crédito. Vou mandar lá no grupo. O grupo é aberto para a gente conversar, então qualquer dúvida que você tiver, pode mandar lá também. E é isso, galera. Muito obrigado. Muito obrigado. Quem tiver dúvidas, confissões, elogios e ofensas, manda no grupo também. Manda lá no grupo. E fechamos por hoje. Arroz com couve? E aí, Maria Goretti, tudo bem? Deu para entender aí legal? Falei muito rápido? Não, me ajudou bastante também. Boa, perfeito, perfeito. A Nayara, tudo bem? Tudo bem, me ajudou bastante também. Show, excelente. Dia 6 estaremos juntos, hein? Não sei se já são agentes. Milena, tudo bem, Milena? Tudo ótimo. Tudo muito bom, muitas dicas incríveis, adorei. Show. Ô, Milena, você já é agente emprega ou ainda não? Tô na fase ainda de treinamento. Coisa boa, coisa boa. Então, logo, logo você vai chegar lá no módulo Impulso. Aí tem 4 aulas minhas lá, falando desses pontos aí. Show demais. Parabéns. Obrigada. Beleza, galera. Então, vou encerrar por hoje. Muito obrigado. Nos vemos lá no grupo. Vou mandar aquele templatezinho lá. Vou mandar essa apresentação aqui também para vocês. Qualquer dúvida, pode me chamar. E nos vemos aí nas próximas mentorias. Quem tiver no dia 6, nos vemos aí no dia 6 na imersão. Um abraço. Tchau, tchau.
Tchau, boa noite. Boa noite.